Olá, amigos. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Bernardo, o senhor aqui da BZ. É um prazer estar com todos vocês aqui, né? E na presença ilustre dos nossos dois mestres, Mestre Leon e Mestre Pedro Dias. Aí, Pedrão, Leon. Hoje a gente resolveu fazer essa aulinha, né, para apresentar para quem não conhece, né? Para quem já conhece vai ser mais uma aula, né? Mas para apresentar para quem não conhece como a gente faz o curso de exercício aqui na BZ, né? O intuito é sempre liberar o caderno antes para os alunos resolverem e a correção ao vivo, né? Sempre com bate-papo aí com o pessoal, né? Eu já vi que todo mundo aqui entrou com a câmera fechada, o áudio fechado, muito muito legal. Quem estava com o áudio aberto também a gente consegue fechar. E o intuito é que vocês não fiquem assim a aula toda, né? Mas no momento que os professores abram aí para dúvidas e para qualquer coisa, aí sim o pessoal, né, entra aí tirando as dúvidas, aí abre áudio, quem tiver sem áudio pode entrar aí pelo chat fazendo pergunta, levantar a mão, etc, tá? O importante é que tenha aí um diálogo, né? Seja realmente proveitoso para todo mundo, não uma aula somente dos professores apresentando o trabalho, né? Senão acaba virando como se fosse uma aula gravada. O intuito da aula ao vivo é a participação dos alunos, né? A discussão e o debate, obviamente, que a gente espera aí que todo mundo esteja num nível já avançado para ter debate, né? Para a gente ter um debate bacana, né? Quem estiver assistindo de curiosidade vai realmente ficar aí um pouco para trás, e aí é só ver e acompanhar, né? Mas então, pessoal, sem mais atrapalhar vocês, sem mais atrasar a aula, eu dou boas-vindas a todo mundo e vamos começar, senhores. Boa noite a todos aí e boa aula. Valeu, Bernardo. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Eu sou o Leon. Acredito que alguns aqui não me conheçam, outros conhecem. Estou vendo alguns nomes aqui conhecidos. Muito boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Todo mundo me ouve bem e está vendo a tela compartilhada? Perfeito. Ok. Perfeito, obrigado. Vamos lá. Como o nosso comandante aí já bem adiantou, a gente sempre pede no momento inicial que câmera e microfone fiquem fechados, só para a gente não ter interferência no momento aqui da explanação, mas o acesso é completamente franco. À medida que dúvidas forem surgindo, vocês podem simplesmente abrir o microfone ou utilizar a ferramenta de levantar a mão aí, quem preferir, ou escrever no chat também, a gente está sempre ligado aqui em tudo. A ideia é que realmente ocorra a interação. O propósito da aula ao vivo é esse, que a gente debata, tire dúvidas, e é isso que a gente acredita que faz a matéria fixar na nossa cabeça. E vamos lá, vamos direto para o que interessa, que é a nossa correção. A gente tem aqui essa tela inicial, com a 17ª rodada, dizendo que é a aula inaugural. Hoje, quem vai tocar a correção aqui somos eu e o professor Pedro, alternando aí entre as questões. E vamos direto para a primeira questão. A questão, vou aqui fechar a imagem, para a gente ficar já só com o áudio. E a primeira questão já diz que o comandante Altineu conduzia o navio mercante Scarlet nas proximidades da Baía de Guanabara, quando, após estabilizá-la no rumo 030, com velocidade de 10 nós, recebeu uma rajada de vento de 20 nós pela Mura de Boreste. Por esse motivo, o navio mercante Scarlet desviou o rumo para 040, depois para 025, depois para 035 e, por fim, estabilizou no rumo 030 novamente, afastado da derrota original em 300 metros para Boreste, sem intervenção do timoneiro. Diante da situação exposta, à luz do PNA, assinale a alternativa que corresponde ao tipo de estabilidade detido pelo navio mercante Scarlet no plano vertical. Essa é uma questão bastante interessante do ponto de vista de análise das frases do livro PNA sobre esses tipos de estabilidade de movimento. A gente passa para os trechos do livro e ele começa falando que os vários tipos de estabilidade de movimento associados com navios são classificados pelos atributos do estado inicial de equilíbrio que são mantidos na trajetória final dos seus centros de gravidade. Então, nessa passagem, o livro vem nos apresentando alguns casos de estabilidade. E todos eles iniciam com o navio percorrendo uma trajetória retilínea,
que está aqui, corresponderia ao rumo 090, se a gente considerasse aqui o norte verdadeiro para cima. No caso 1, que é esse que está sendo apresentado agora, denominado de estabilidade em linha reta ou estabilidade dinâmica, a trajetória final, após o fim da perturbação, mantém o atributo linha reta do estado inicial de equilíbrio, mas não a sua direção. Por quê? O navio inicialmente estava percorrendo uma trajetória retilínea, nesse sentido. Ele sofre uma perturbação, representada aqui por essa imagem. Após o fim da perturbação, ele volta a percorrer uma trajetória retilínea, mas não na mesma direção. Isso aqui é denominado de estabilidade em linha reta ou estabilidade dinâmica. Já o caso 2, chamado de estabilidade direcional, a trajetória final após o fim da perturbação mantém não apenas o atributo de linha reta da trajetória inicial, mas também a direção. Então, o navio está inicialmente percorrendo uma trajetória retilínea, sofre uma perturbação. Nesse caso 2, ele vai sofrer uma oscilação, que está representada aqui por essas curvas, e depois ele volta a percorrer uma trajetória retilínea na mesma direção inicial. Não necessariamente essa trajetória estará na mesma posição, porque a gente vai ver um outro caso em que estará na mesma posição. O caso 3 é similar ao caso 2 e é também chamado de estabilidade direcional. Vejamos aqui na imagem. O caso 2 é chamado de estabilidade direcional e o caso 3 também. Então, o caso 3 é similar ao caso 2, exceto que o navio não oscila após o fim da perturbação, mas ele passa de forma suave para a trajetória final, a mesma trajetória final do caso 2. Então, ele não vai oscilar, ele vai percorrer aqui, ele vai sofrer essa perturbação, vai passar a andar em linha reta em uma direção distinta da inicial, depois ele passará a andar em linha reta na mesma direção inicial, porém sem oscilar. Essa é a diferença entre os casos 3 e 2. E, finalmente, o caso 4, estabilidade posicional de movimento. O navio retorna à derrota original, ou seja, a trajetória final não apenas possui a mesma direção do que a trajetória original, mas também a mesma posição transversal relativa à superfície da Terra. Então, o navio vem originalmente em uma dada trajetória, sofre a perturbação, ele vai oscilar e após o fim da perturbação ele está em linha reta novamente, está na mesma direção inicial e está na mesma posição transversal. Esse é o caso mais completo de todos. E esses casos formam uma hierarquia ascendente, como diz aqui a próxima frase. Esses tipos de estabilidade formam uma hierarquia ascendente. Alcançar a estabilidade em linha reta, caso 1, é o objetivo usual do projetista para a maioria dos navios que são autogovernados, que são governados manualmente por um timoneiro. Então, o objetivo do projetista, do arquiteto naval, é alcançar o caso 1. Por quê? Os outros casos demandam vários graus, vários níveis de controles automáticos. O casco do navio, sozinho, sem a atuação de uma superfície de controle, não consegue atingir os casos 2, 3 e 4. É obrigatório que haja a atuação de algum controle ali automático. E aqui vem a frase que mata a nossa questão. Um navio de superfície navegando em um mar calmo possui estabilidade posicional de movimento no plano vertical e, portanto, também as estabilidades direcional e em linha reta neste plano com controles fixos. Por quê? Porque a gente tem aqui a força da gravidade atuando para baixo e a gente tem a força empuxo atuando para cima. Então, se a gente imaginar aqui um gigante, por exemplo, empurrando esse navio para baixo, a força empuxo vai tender a se equilibrar e, em algum momento, após o fim dessa perturbação, ele voltará à sua mesma posição vertical. E isso é muito similar ao que acontece aqui no caso 4.
Então, no plano vertical, os navios possuem caso 4. E aí, aqui na questão, o enunciado nos traz uma série de informações, nos induzindo a pensar que a pergunta será no plano horizontal, e, na verdade, a última palavra do enunciado, às vezes, nos pega no contrapé. O que foi perguntado é qual é o tipo de estabilidade desse navio no plano vertical. E no plano vertical é a estabilidade posicional de movimento, caso 4. Por isso, nosso gabarito é Charlie. Dúvidas aqui, pessoal, por enquanto? Ninguém? Então, beleza. Vamos passar para a próxima, vou passar a bola aqui para o professor Pedro. Ele vai comandar a correção da segunda questão aí com vocês. Valeu! Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Perfeito. Show de bola. Estão me vendo também agora, né? Certo. Então, pessoal, eu sou o Pedro. De antemão, eu queria pedir desculpa aí pela voz, estou um pouco rouco, né? Mas faz parte, a gente está aí firme e forte, tá bom? Bem, eu vou começar aqui. As questões pares vão ser minhas, né? E as ímpares com o Leon. Só para quem está começando agora, quem nunca estudou sobre a praticagem, e está pegando aí um demonstrativo da BZ, coincidentemente vocês começaram aí na matéria que é considerada mais difícil aí do processo seletivo, que é o PNA, né, que é a arquitetura a hidrodinâmica, né, mais voltada aí para engenharia, e que geralmente é o que traz mais dificuldade. Mas isso aí com o tempo de estudo, as coisas vão ficando mais sedimentadas, né, na nossa cabeça. E para quem já está estudando há um bom tempo, como o Leão falou, vai ser só mais 15 questõezinhas aí para treinar para o processo seletivo, tá bom? Então, vou lá tocar aqui a questão 2 e as pares daqui em diante, tá bom? Fechando aqui a câmera para a gente ficar aí só com o áudio, tá bom? Então, questão de número 2. De acordo com o Naval Ship, julgue as assertivas abaixo e marque a alternativa correta. Então, vamos nessa. De maneira a se determinar o movimento de um navio acuradamente, deve-se entender a natureza e a magnitude das forças que afetam seu movimento. Existem 5 fontes gerais de força que afetam o navio, independentemente da presença ou não de outros. São elas: os propulsores, os lemes, o sistema de fundeio, o vento e a corrente. Pessoal, essa assertiva aí, a gente vai ver que ela é falsa, né? Porque o livro fala que são 6 fontes gerais de força, lá na página 13, né? Para quem não está acostumado, o processo seletivo é cheio dessas pegadinhas, né? Eles gostam de cobrar números, cobrar coisas assim. Basicamente, o processo seletivo é um teste para quem consegue decorar mais, né? E o livro fala que são 6 fontes gerais. Voltando lá na assertiva, a gente vê que falou que eram só 5, né? Os propulsores, os lemes, sistema de fundeio, vento e corrente, né? Então, está faltando as linhas de amarração, que é o que está dizendo aí na assertiva, né? Que é ver que o navio aí está amarrado ao cais. Então, isso é uma das forças que podem afetar aí o movimento da embarcação. Lá no capítulo 12 do Arte Naval, ele até traz meios de você atracar o navio utilizando as espias, né? Que são esses cabos de amarração aí. Então, a gente vê que os cabos de amarração podem ser utilizados na manobra, tá? Lá na... Isso. E tem as ondas também, que nem o JPMLN falou aí no chat, tá bom? Ô, Leon, vamos fazer o seguinte, eu vou ler todas as alternativas lá, as assertivas lá atrás, e aí a gente vai só para as frases depois, tá?
Então vamos nessa. Na 2, ao se aplicar uma força ao navio, é de se esperar que este sofra aceleração até que a resistência fluida se equilibre com a força aplicada. Já a gente vai ver a frasezinha, tá, pessoal? Mas essa assertiva aí tá correta. Quando se aplica qualquer força ao navio, pode-se esperar que o movimento se desenvolva gradualmente até atingir um estado de equilíbrio, sim. E as forças na água se manifestam por diferenças de densidade. Não, né, pessoal? A água, obviamente que não é uma constante assim, né? Mas a água tem a densidade constante, né? A água doce ou água salgada, pelo menos ali para o nosso processo seletivo. Água doce, 1010, né? Quilograma por metro cúbico, e água salgada 1025 ou 1026 quilogramas por metro cúbico. Então, meio que é constante. As forças na água se manifestam por diferença de pressão, né? É isso que a gente vai ver nas assertivas. Então, vamos lá para as frases? Então, a gente já viu as duas primeiras frases que fundamentam por que a assertiva 1 está incorreta. Na assertiva 2, né? Quando a gente aplica uma força ao navio, a gente espera uma aceleração até que a resistência produzida pelo movimento se equilibre com a força original. Isso aqui, pessoal, é a segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E essa força resultante é o somatório das forças que atuam no navio. Ora, até nós, para nos movimentarmos, né, a gente tem a força que a gente aplica nos nossos pés e o chão aplica ali uma força de atrito ao movimento. Para a gente chegar num movimento retilíneo uniforme, que é um movimento que não tem aceleração, existe um momento no movimento onde a gente tem uma aceleração até que essa aceleração é reduzida e chega-se a uma velocidade constante, né? E a aceleração vai para zero. Isso fundamenta exatamente a assertiva número 3. Pode passar aí, Leão. Que quando a gente aplica a força no navio, a gente espera que o movimento cresça até que se atinja um estado de equilíbrio, né? No tempo que a velocidade se mantém constante. O PNA, né, lá na seção, se eu não me engano, é a seção 6, que é a seção de turning, né? Ele mostra um gráfico desse, onde ele mostra a aceleração angular do navio. Então, a gente tem ali na primeira e segunda fase uma aceleração crescente e depois aquela aceleração cai até um valor constante, né? Quer dizer, a aceleração cai até zero, né? A velocidade que vai para um valor constante. A aceleração cai até zero e o navio entra em movimento uniforme, tá bom? E a última frase, que está incorreta, a gente vê que as forças na água se manifestam por diferença de pressão. Pessoal, basicamente, o estudo de navegação no mar, né, tem muita semelhança com a aeronáutica. Até as primeiras pesquisas aí na navegação surgiram após o desenvolvimento e até se fundamentaram nas descobertas realizadas na aeronáutica, onde se deu um pontapé inicial no desenvolvimento científico, né? E os fundamentos são os mesmos, né? Um avião voa porque no bordo superior ali da asa a pressão é menor do que a pressão embaixo. Da mesma forma, o navio se movimenta para um determinado lado se a pressão para o lado que ele está se movimentando for menor do que a pressão no bordo oposto. Então, as forças na água se manifestam por diferença de pressão. Por conta disso, pessoal, dando falso na 1 e na 4, o nosso gabarito fica a letra delta, né? FVVF, conforme foi explicado aí no slide anterior. Ficou alguma dúvida aí, galera? Vocês conseguiram entender? Tá tudo certo? Pode falar? Opa, Igor aqui. E essa parte que fala na 1, ele fala assim, independentemente da presença ou não de outros, entendeu? Pode falar. Independentemente ou não da presença de outros. No meu entendimento aqui, abriria a margem para estar incluso nessa parte a questão das amarras. Da amarra não, dos cabos, né? Pode explicar isso aí, esse entendimento aí dessa parte? Não, mas assim, o que o livro está dizendo? Volta aí no slide, Leão, por favor, para o 7. Independente ou não da presença de outro navio, né? Na tradução,
acabou faltando a palavra navio, né? O que eu imagino que não invalida a assertiva. O que o livro está querendo dizer é que um navio sozinho, né, ele pode sofrer os efeitos dessas 6 forças aí que foram apresentadas, né? Quer tenha um navio perto, quer tenha outro navio perto dele ou não. Eu acho que o que invalida mesmo ela é dizer que são só 5, porque é uma troca mesmo gritante do que está escrito no livro. O livro fala 6, a assertiva colocou 5, né? Então, isso aí não, numa questão de prova, por mais que tenha ali, independentemente ou não da presença de outros, eu acho que trocado assim na cara dura, vamos colocar assim, invalida a alternativa, a assertiva, né? Deu para entender aí, Igor? Sim, sim, entendi. É que eu estava imaginando aqui, independente ou não, na presença de outros elementos, né? Outras forças. Mas vai no Aham. livro, né? Tá? Acaba, obviamente, quando eu escrevi, né, eu linkei direto com outros navios. E isso é até uma coisa interessante, né? Como que uma tradução pode acabar gerando dúvida, né? Trazendo possíveis interpretações. E isso é até uma coisa boa ali para quem faz curso de exercício, para treinar como qualquer pessoa pode escrever, né? Então a gente não acabar querendo dar falso por uma tradução, digamos que mal feita, entendeu? Então, obviamente aqui era falso, né? Mas isso a gente tem que ter muito cuidado. E até uma das críticas que quem estuda aí faz para uma prova traduzindo as questões do inglês para o português. Tá bom? É isso. Pode tocar aí a próxima, meu. Valeu, Igor. Obrigado aí pela pergunta. Show de bola. Vamos lá. Leon aqui de novo. Vamos tocar a questão... o gabarito da 2 ficou delta. Vamos tocar aqui a questão 3. De acordo com o PNA, os resultados da manobra zigue-zague são indicativos da habilidade do Leme em controlar o navio. E sobre este assunto, a questão pede para a gente assinalar a alternativa incorreta. Vamos passar para as frases do livro e aí a gente analisa as alternativas uma a uma. As principais medidas numéricas de controle obtidas a partir da manobra de overshoot, que pode ser traduzido aí como sobrepasso, uma tradução livre, estão ilustrados nessa imagem 18, a figura 18 que está sendo mostrada aqui. O primeiro resultado a primeira medida numérica é o tempo para alcançar a segunda execução. A segunda medida é o sobrepasso de cabeceio. Todo sobrepasso é aquilo que o navio faz que a gente não gostaria que ele fizesse. Ele está ultrapassando um ponto que ele deveria... ele está indo para a direção oposta que a gente gostaria que ele estivesse. E tem também o sobrepasso da trajetória. Então, ele pode tanto cabecear, guinar na direção oposta a que o leme dele está indicando, quanto o seu centro de gravidade pode se deslocar na direção oposta a que está sendo indicada pelo leme. E todos esses parâmetros, todos esses são importantes parâmetros de operação. O primeiro, ou seja, o tempo para alcançar essa segunda execução, é uma medida direta da habilidade do navio de rapidamente mudar o seu rumo. O segundo e o terceiro, ou seja, ambos os sobrepassos, seja o de cabeceio, seja o de trajetória, são medidas numéricas de habilidade de contramanobra e são indicativos da quantidade, do grau de antecipação demandado de um timoneiro enquanto operando em águas restritas. Ora, se o nosso navio está deslocando a sua proa rotacionalmente para um bordo oposto ao que a gente deseja, ou o seu centro de gravidade está se deslocando transversalmente para o bordo oposto ao que a gente deseja, isso é um indicativo do quanto que a gente vai precisar se antecipar para vencer a inércia desse navio, seja rotacional, seja translacional.
E foi demonstrado que a magnitude do overshoot da proa, do cabeceio, diminui com o aumento da estabilidade. Quanto mais estável se torna um navio, menos ele vai ter essa proa indo para um bordo que a gente não deseja. Mas aumenta com um aumento da eficácia do leme. Se a gente aumentar o tamanho do nosso leme, obtiver um leme muito mais poderoso, a gente vai, no início da guinada, a gente vai dar uma velocidade de rotação muito grande a essa proa. Por isso, quando a gente quiser quebrar essa guinada, vai ser um pouco mais difícil. Por outro lado, o sobrepasso, o overshoot da trajetória, diminui tanto com o aumento da estabilidade, quanto com o aumento da eficácia do leme. Aí, se a gente tiver um leme muito bom, a gente vai conseguir controlar mais o centro de gravidade do nosso navio. E se ele for muito estável, a gente vai controlar mais também esse centro de gravidade. E aqui, a frase que mata a nossa questão, que pede a incorreta. Os resultados da manobra de zigue-zague são dependentes da velocidade. Ponto. Não existe condição para isso. Não é só para uma dada faixa de velocidades, como foi colocado aí na questão. Eles são dependentes da velocidade. E o livro agora explica para a gente como que eles dependem dessa velocidade. De forma geral, para qualquer dado do navio, o tempo para alcançar a segunda execução, se a gente está falando de tempo, ele diminui com o aumento da velocidade. Aqui é basicamente, se a velocidade está aumentando, é claro que o tempo para alcançar qualquer coisa vai diminuir. E o sobrepasso de cabeceio e o sobrepasso de trajetória aumentam com o aumento da velocidade. A gente está dando mais inércia para a nossa embarcação, consequentemente, mais sobrepasso ele vai ter. E no caso de submarinos, a manobra de overshoot é empregada tanto no plano horizontal quanto no vertical. E esses resultados são talvez até mais significativos do ponto de vista operacional no plano vertical. Para um submarino, pode ser que esses resultados sejam ainda mais importantes no plano vertical. E aí, o erro está aqui na delta, em dizer que os resultados da manobra zigue-zague não são dependentes da velocidade para fruit numbers baixos e moderados. Não, eles são dependentes da velocidade. Não existe condição nenhuma para isso. Gabarito, portanto, delta. Dúvidas aqui, pessoal? Ninguém? Então vou passar a bola de novo aí para o comandante Pedro, para ele tocar a questão 4. Até complementando aí a questão do Leon, essa parte aí que é para fruit number baixo e moderado, né? São os índices de estabilidade, né? E a gente consegue ter uma noção deles lá na manobra de espiral direta, lá na espiral de Dieudonné, né? Então ele deve ter pensado nisso aí no momento que criou a questão, né, Leon? Com certeza, foi isso. E às vezes a gente vê também questões feitas assim, né? A gente pensa, pô, eu já li essa frase aqui em algum lugar, tá me parecendo verdadeiro. O subconsciente às vezes fica falando isso pra gente. Mas saber blocar as informações, né? Aqui a gente está falando de manobra zigue-zague. E aí vai ser dependente da velocidade. Quando falar de índice de estabilidade, aqueles sigma 1 e sigma 2, aí essa frase se aplica. 2 páginas atrás, isso aí tava certo, né? Quando chega 2 páginas na frente que fala da de zigue-zague, aí já tá errado. Isso aí. Legal. Beleza. Bora nessa questão 4. De acordo com o Naval Ship, marque a alternativa que corretamente preenche as lacunas do seguinte trecho. Questãozinha aí valendo 1 pontinho. Vamos lá. Uma placa colocada em ângulo com fluxo de água atua como um hidrofólio. Essa característica faz com que a água se separe no bordo de ataque e acelere em direção ao bordo de fuga, né? Já estou completando, tá, pessoal? Isso causa uma alta pressão no bordo de ataque e uma baixa pressão no bordo de fuga, né? Então, pessoal, assim, por que foi cobrado essa questão, né? O que eu pensei quando eu coloquei essa questão? Porque eu imagino
até que seja assim, um misunderstanding, né? Alguma confusão que esteja no livro. Porque a gente sabe que quando, lá pela seção 1 lá do PNA Resistência, né, quando a gente está estudando fluxo potencial, sem resistência e tudo mais, surge um paradoxo chamado de paradoxo de D'Alembert, né, onde um corpo perfeitamente submerso no oceano infinito, num fluido não viscoso, tal, ele não apresenta resistência ao movimento. E por que não apresenta resistência ao movimento? Porque o aumento de pressão na parte de Vante, né, que seria o bordo de ataque, seria igual à pressão no bordo de fuga, né, e aí o corpo não experimenta resistência. Mas o que está escrito aqui no Naval Ship é dizendo que você tem uma pressão maior no bordo de ataque, o que faz total sentido, já que é onde está tendo um choque ali com o fluxo, e ter uma pressão baixa no trailing side, ou seja, no bordo de fuga, né? Aqui eu imagino que o autor queira dizer que exista uma alta pressão no intradorso, que é exatamente o que ele mostra aí na figura 2.2, parte bravo, né? Ó, high pressure area, e uma baixa pressão no extradorso, né? Na parte de cima da placa, né? Que é uma low pressure area. Só que ele acabou colocando ali no texto, né, leading side, que é tradução como bordo de ataque, e trailing side como bordo de fuga, né? E aí, na imagem ele coloca o que é certo, né? Que é exatamente o que acontece ali na asa de um avião. E a questão foi feita só para a gente ter atenção para isso, para caso caia na prova, a gente não dá falso, querendo ir pelo correto, né? Por quê? É o que eu sempre digo para os alunos lá que me perguntam sobre isso, né? Que entram nesse dilema. Pessoal, as questões do processo seletivo são vinculadas a um livro. Ele está dizendo de acordo com o Naval Ship. Então não é de acordo com a verdade universal, é de acordo com o livro. Se o livro, não estou dizendo que o livro esteja errado aqui, né? Mas se o livro está errado, é para marcar errado. Por quê? É para marcar de acordo com o livro e não de acordo com o que é certo, tá bom? Então, de acordo com o livro, o que completa essas lacunas aí é a assertiva Charlie, a alternativa Charlie, tá bom? Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Boa Não? questão, cara. Isso aí, a gente olha essa alternativa alfa e fica tentado a marcar ela, né? Exatamente. Mas como eu falei, é de acordo com o livro, né? De acordo com o livro que está escrito, é isso aí. É isso, perfeito. Só complementando isso aí que tu falou, essa questão de ser flexível com tradução, muitas vezes o termo escolhido por quem elaborou a questão pode até não ser o mais adequado também para traduzir um dado termo em inglês. E é isso aí também pode, se a gente começar a querer encrencar muito com essas traduções, isso pode dar problema, pode fazer a gente perder questão de bobeira, sabendo a matéria, mas só porque a gente encrencou com o termo que foi utilizado. Então, tomar muito cuidado com tradução. É isso aí, pode meter bala aí na próxima. Vamos lá. Questão 5, então. Leon agora. Já que vocês não estão vendo quem está falando, é o Leon. O prático Henrique conduzia o navio mercante Barra Jet, que tem comprimento de 300 metros, boca de 34 metros e calado de 13, nas proximidades da costa fluminense, quando decidiu determinar o melhor ponto de deflexão do leme para adentrar o canal de Cotunduba. Para isso, necessitava da localização do ponto pivô e, com base no PNA, podia afirmar com convicção que ele estaria localizado em alguma dessas alternativas aí. A gente vai ver agora. O PNA fala para a gente que, para a maioria dos navios, o ponto pivô está em algum lugar entre a proa e mais ou menos ali 1/5 do comprimento do navio por ante a ré da proa. Então, isso não é um consenso na bibliografia, outros livros dizem outros valores, mas aqui para o PNA é isso, é entre a proa e esse ponto que está mais ou menos aí 20% do comprimento do navio por ante a ré da proa.
Então, fazendo aqui uma ilustração do nosso navio, que possui 300 metros de comprimento, o ponto pivô vai estar numa região aqui da proa, entre ela e 1/5 do comprimento do navio por anti-arré dela. E aí a gente faz aqui uma conta. 20% ou 1/5 de 300 metros vai dar aproximadamente, não, vai dar exatamente 60 metros. Com isso, a nossa alternativa correta é a Bravo. O ponto pivô está localizado em um ponto entre o bico de proa e 60 metros por anti-arré dele. Gabarito, portanto, Bravo. Dúvidas aqui, pessoal? Aqui não tem muito o que debater. É a informação cravada que o livro dá, 1/5. Tem que lembrar desse número, aplicar isso no comprimento do navio que foi mencionado aí na questão e correr para o abraço. Beleza? Vamos lá para 6, então. Questãozinha de número 6. De acordo com o Naval Ship, marque a alternativa que corretamente preenche as lacunas abaixo. Mais uma questãozinha aí de completar lacuna. Com um propulsor bem projetado, a velocidade de avanço do navio varia quase que linearmente com a RPM do eixo. Essa relação é verdadeira até que uma velocidade seja atingida onde separação e cavitação se tornem pronunciados. Ou cavitação e separação, né? Tanto faz. Um propulsor é... Aí na outra frase, um propulsor é projetado para uma dada velocidade avante, mas também funciona relativamente bem quando girando a ré. O passo do propulsor é o mesmo a ré e avante. A maior diferença é que, quando a ré, a seção transversal das pás está revertida da melhor configuração para prevenir. Aqui é cavitação e turbulência, tá? A gente pode dar uma olhadinha lá nos trechos do livro, tá? No primeiro trecho, a gente tem separação e cavitação, e no segundo trecho, a gente tem cavitação e turbulência. Só para a gente explicar um pouquinho ali o que está acontecendo. Primeiro de tudo, coisas importantes para a gente ter em mente. Sobre essa questão da velocidade variar linearmente, né? A gente sabe que aqui no Naval Ship Handling e para o Ship Handling for the Mariner, essa relação aí é verdade, né? Para o Naval Ship, a gente vê que varia praticamente linear com o RPM, a velocidade do navio, isso até que a separação e a cavitação se tornem pronunciados. O Ship Handling for the Mariner já tem uma frase que diz que essa relação se mantém linear, tanto para baixas velocidades quanto para altas velocidades, e não entra nesse mérito de separação e cavitação. Mas aí a gente já tem o Miggins, né, que é uma publicação brasileira, que fala que essa relação está longe de ser linear, e por isso que se precisa montar tabelas, onde a gente relaciona a velocidade do navio para cada RPM. Né? O Tug Using Port, se eu não me engano, fala que existe-se uma relação linear, tão logo o passo do propulsor case ali, né, match com o RPM dele. Então a gente tem aí 4 publicações, cada uma com a sua sutileza. Isso também é importante, mais uma vez, porque as questões de prova são vinculadas aos livros, né? E no caso... Opa, não, pode voltar lá, Léo, por favor, no slide anterior. E no caso de operar com máquina atrás, o livro já traz sobre cavitação e turbulência. Aí aqui sim, pessoal, é saber onde ele fala de cavitação e separação e onde ele fala de cavitação e turbulência, aí isso sim eu já acho que está cobrando o decoreba, né? Querer que a gente decore o que está escrito em cada trecho, indo na canela mesmo. Como eu disse, querendo saber quem decora mais. Tá bom? Eu acho que nem tem muita explicação do porquê não ser cavitação e separação no segundo trecho. Tá bom? Mas fica aí a dica sobre o que decorar. Tá bom? Alguma dúvida aí, meus queridos? Ou tá tudo certo? Tudo certo? Então, vamos nessa. Vamos lá. Questão 7. O capitão de longo curso Wellington conduzia o navio mercante Estrela de Davi, um navio de carga modular com as seguintes particularidades.
300 metros de comprimento, 38 metros de boca e 14 metros de calado. Em um dado momento, decidiu realizar uma manobra de giro com todo o leme defletido para boreste, para atestar as suas qualidades de evolução. Sendo assim, de acordo com o PNA, Wellington poderia esperar que o diâmetro de giro do navio mercante Estrela de Davi fosse de quanto? Mais uma questão aqui de número para a gente lembrar qual é o número trazido por essa publicação. Lembrando, cada publicação vai trazer um valor diferente. E aqui, assim como aconteceu com a questão do ponto pivô, acontece também com o diâmetro de giro dos navios. E o PNA diz que a grande maioria de navios mercantes possui diâmetros de giro de 2 a 4 comprimentos de navio, com todo o ângulo de leme, todo o leme defletido. E muitos navios possuem diâmetros de giro de 2 comprimentos de navio ou menos. São navios aí altamente manobráveis. Então, aqui era para a gente lembrar desse valor de 2 a 4, que é a grande maioria de navios mercantes, e a questão nos apresenta um navio de carga modular com essas particularidades, 300 metros de comprimento, boca de 38 metros e calado de 14 metros. Então, ele aparenta ser um navio mercante de formas usuais, não tem nenhuma particularidade, nenhum formato especial, nada disso. Então, a gente aplicando aqui de 2 vezes o seu comprimento, que é 300, a 4 vezes o seu comprimento, a gente chega na alternativa Charlie, entre 600 metros e 1.200 metros de diâmetro de giro. Gabarito, portanto, é Charlie. Dúvidas aqui? Ninguém? Beleza, vamos avançando então. Vamos lá, próxima questão. De acordo com o PNA, analise as assertivas abaixo e assinale a correta. Vamos lá. As propriedades de manutenção de rumo, manobrabilidade e variação de velocidade são particularmente sensíveis ao trim do navio e influenciam na performance do mesmo. Aqui a gente vê que está falso, né, pessoal? Porque lá no livro está escrito só a manutenção de rumo e a manobrabilidade. A variação de velocidade não depende ali do trim do navio, tá? Então, course keeping and maneuvering characteristics are particularly sensitive to ship trim. Então, por isso ali que a 1 está incorreta. Pode voltar. Um navio com segmento adiante estabilizado em um determinado rumo, ao sofrer uma perturbação momentânea, possui estabilidade em linha reta se consegue recuperar o seu rumo inicial após retirada da perturbação, né? Pessoal, essa aí está falso, o Leon já até explicou isso, né? Isso é estabilidade, caso 1, né? Straight Line Stability. Então, o que é Straight Line Stability? É aquela estabilidade onde você mantém só a linha reta. Então, ele continua governando em linha reta, mas não na mesma direção, não no mesmo rumo, né? Manter o mesmo rumo seria casos 2 ou 3, né? Caso 2, com controles com índices de estabilidade complexos, né? E caso 3, com índices de estabilidades negativos, mas reais. Tá bom? Pode voltar, Leon. Não precisa ficar passando, não. No final a gente vê os trechos, tá? Em controlabilidade, a estabilidade em linha reta é desejável, mas não mandatória. Além disso, no plano horizontal e com controles fixos, não é possível alcançá-la. Poxa, aí é brincadeira, né? A estabilidade em linha reta é desejável, mas não mandatória, ok. Mas o livro diz que com controles fixos a gente consegue, é o único tipo de estabilidade que a gente consegue atingir. Pô, imagina, se todos os navios fossem instáveis, né? Meio que impossível isso, né? Todo mundo ser instável. Na 4, ao defletir o leme, surge uma força lateral que gera tanto um momento no navio quanto outro momento induzido pelas forças laterais do fluxo de água no casco, originadas pelo ângulo de ataque do casco em relação ao fluxo potencial. Essa aí está certinha, tem até uma ilustração lá no slide mais para frente. Vamos ver aí os trechos, pessoal. Então, o caso 1 ali já foi explicado, pode passar. No caso, a assertiva 2 também, né? Não a sua direção. A gente vê ali, ó, a estabilidade em linha reta, o cara mantém o mesmo a linha reta, né? Mas não mantém o rumo. É diferente da 2.
onde o cara mantém o rumo dele, ele oscila lá, rebola um pouquinho lá e depois mantém o mesmo rumo, tá bom? No caso ali da assertiva 3, né, o único tipo de estabilidade de movimento possível com um navio autopropulsado no plano horizontal com controles fixos é estabilidade em linha reta. E muitos navios não possuem. A gente sabe, né, que os navios gordinhos, né, por exemplo, os navios Vale-Max, navios que têm a proa mais cheia, eles são navios que tendem a ser direcionalmente instáveis, né? O Ship Handford Mellon até fala bem sobre isso. E os navios que têm mais empenagens, né, que tem uma popa mais cheia em relação à proa, eles são navios que tendem a ser estáveis, tá bom? Com todas as consequências que a estabilidade e a instabilidade nos traz, tá? E aí a gente só está vendo aí no... Pode voltar, Leão. A gente está vendo aí como é que o navio se comporta nos diferentes casos de estabilidade. A gente falou do 1, 2 e 3, né? E a estabilidade 4, que pô, seria a interessante que os navios tivessem, né? Que ele mantém tanto a linha reta, quanto o rumo, quanto a posição dele, né? Então, vê que ele volta ali para o estado de equilíbrio inicial. Tá bom? Pode ir para a próxima, meu amigo. No caso ali da assertiva 4, né? Aqui tem todo o desenvolvimento por trás, tá, pessoal, disso, né? A gente, quem acompanha aí as aulas do curso de exercícios, até já viram um pouco sobre essas explicações, tanto comigo quanto com outros professores. Mas, basicamente, qual é a ideia do navio, pessoal? Qual é a ideia do leme? Isso aqui, pessoal, esse estudo aí de navio, comportamento do navio com leme, veio da aerodinâmica. É o mesmo comportamento da asa do avião com o aerofólio, né? O aerofólio não, o flap ali atrás da asa, tá? O leme é como se fosse o flap e o navio é como se fosse a asa do avião, tá? Até chama, né, a teoria da asa curta, né? Teoria aí que estuda essa manobrabilidade do navio. Então, pessoal, o que que acontece? O leme não é o leme que guia o navio, tá? O leme, ele cria um momento chamado momento N-delta, que está em laranjinha ali na parte de ré do navio. Esse momento N-delta faz com que o navio guine um pouquinho, eu só falo guinar no sentido de desenvolver um ângulo de ataque com fluxo. Então, imagina, o navio vinha em linha reta, eu dei um totozinho lá atrás do navio, o navio inclinou um pouquinho com fluxo, gerando esse ângulo beta aí, né? E é esse ângulo beta, com a água batendo em todo o corpo paralelo do navio, que vai desenvolver essas forças aí YV. E, consequentemente, essa força YV vai gerar um momento NV. Pode passar aí, Leão, que eu acho que vai aparecer mais um momentinho aí. Pode passar de novo. Esse momentinho ali, ó, NV, abaixo do N-delta. E é esse momento NV aí, pessoal, que guina o navio. Então, o leme serve só para gerar um ângulo de ataque do casco do navio, e é o casco que guina o navio, por conta desse momento aí, NV, tá bom? Então, para mais explicações, pessoal, se matricule aí no curso de exercício da BZ, tá bom? Então, por isso, o gabarito aí da questão é alfa, apenas 4 está correta. Alguma dúvida aí, meus queridos? Não, tudo certo? Beleza. Pode ir aí, Leon. Show de bola. Vamos lá. Questão 9. O prático Pedro Henrique conduzia o navio mercante Cururupu durante a evolução final para a entrada no canal de acesso ao porto de Itaqui, no Maranhão, quando solicitou ao timoneiro a deflexão do leme em 20 graus para bombordo. O navio prontamente respondeu, desviando sua proa para bombordo, com um pequeno ângulo de adernamento inicial para bombordo, e em seguida desenvolveu um grande ângulo de adernamento para boreste. Pedro Henrique e o timoneiro se entreolharam com os olhos arregalados, pois estavam com grande receio de que o navio pudesse vir a emborcar, enquanto o ângulo de adernamento seguia aumentando para boreste. Então, situação bastante perigosa aí. O pessoal de bordo ficou com medo.
Diante da situação exposta à luz do PNA, a única ação segura seria qual dessas alternativas? Vamos lá, vamos ver o que o livro PNA nos fala sobre essa situação. À medida que o navio realiza uma evolução, uma curva de giro, ele vai estar submetido ali a algumas forças que em algum momento vão se equilibrar. Mas até que esse equilíbrio seja atingido, acontece aí uma variedade de acelerações que a gente vai ver agora, que podem gerar uma situação um pouco perigosa. E o livro fala que, do ponto de vista operacional, uma situação potencialmente perigosa existe logo antes de se completar o primeiro grande adernamento para bombordo. Qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui? O livro está nos exemplificando uma guinada para boreste. E aí, já de forma bem resumida, o que acontece com o navio ao longo de uma guinada? Primeiro, se eu dei o leme para boreste, ele sofre um pequeno adernamento, uma pequena banda para boreste, e depois ele vai sofrer a maior banda da evolução, que vai ser para o bordo oposto, vai ser para bombordo. No caso da nossa questão, isso só foi trocado. Mas o que é importante a gente entender? Que ao longo de uma evolução, o navio sofre a sua maior banda, sofre o seu maior momento de adernamento na guinada para fora. Um timoneiro, temendo este grande adernamento para fora, aqui, mais uma vez, está sendo mencionado bombordo, somente porque a guinada é para boreste, pode, neste instante, decidir retornar o leme rapidamente a meio. Então, a gente tinha aqui, como aqui na imagem, o leme defletido para boreste. Esse leme produz essa força lateral aqui. E, nesse caso da guinada, se o navio está guinando para boreste, ele vai estar derrapando, ele vai estar entrando, a água estará entrando no seu casco, mais ou menos por aqui. E nessa parte superior não tem água. Então a força exercida no casco nesse ponto não é a mesma. A gente sabe que a diferença de densidade do ar para a água é enorme. Aproximadamente 900 vezes, ou 855, aí, de acordo com o Naval Ship. Então, o navio, com isso, sofrerá esse momento, essa grande banda para bombordo nesse exemplo. Imaginando que a gente está vendo aqui a polpa do navio. E aí o que acontece? Se eu trago esse leme a boreste, que estava a boreste, a meio, eu faço eliminar essa força que está contrariando essa força exercida pela água. Ela é a única força que está contrariando a força exercida pela água. Então, trazer o leme a boreste a meio nesse momento não é bizu, não é bom. Porque isso eliminaria essa força Y delta, delta R, e o adernamento para bombordo seria agravado em vez de aliviado. Em vez de diminuir, eu vou aumentar o adernamento para bombordo. E aí sim eu vou tornar a situação mais perigosa ainda. A única ação segura a tomar nesta situação é imediatamente, mas vagarosa e cuidadosamente, reduzir o ângulo de leme e, ao mesmo tempo, reduzir a velocidade o mais rapidamente possível. Então, vejamos como é forte essa frase. A única ação segura para o PNA é você reduzir a velocidade o mais rápido possível e trazer o leme a meio muito vagarosa e cuidadosamente. Então, para a gente marcar o nosso gabarito aqui, é eco. A única ação segura seria reduzir a máquina o mais rapidamente possível, enquanto reduz o ângulo de leme vagarosa e cuidadosamente. Qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui? Tem um outro livro que fala outra coisa. Essa imagem é bem legal porque mostra um navio guinando a boreste e com esse grande adernamento para bombordo. O ângulo máximo dessa inclinação é alcançado logo após o primeiro balanço do navio de dentro para fora da curva, porque o navio se inclina além da posição de equilíbrio estático devido à sua inércia de massa. Se o leme for trazido a meio neste instante, desaparece o momento de inclinação para dentro da curva de giro, o que pode resultar num ângulo perigoso de inclinação para fora.
o raciocínio dos livros é idêntico. É importante notar este fato porque, numa curva fechada, em alta velocidade, um timoneiro não avisado pode tentar quebrar a guinada com receio da inclinação para fora, e sua ação resultará justamente no aumento desta inclinação. Então, até aqui está tudo perfeito, raciocínio idêntico. O que muda é o final. A providência sugerida pelo Maurílio aqui no Arte Naval é levemente diferente daquela sugerida pelo PNA. A única manobra que se impõe neste caso é reduzir a velocidade sem alterar o leme, até que o navio comece a voltar à posição direita. Então, ambos concordam, reduzir a velocidade é a principal atitude a ser tomada nesse momento. A diferença é que o PNA fala que a gente deve reduzir vagarosa e cuidadosamente o leme, e o Arte Naval diz que não se deve mexer no leme, sem alterar o leme. Só para a gente chamar a atenção para essa diferença aqui que existe nas publicações e ficar isso com essas informações bem separadas. Beleza, pessoal? Sem dúvidas? Então, beleza, vamos avançando. Vamos lá, meus queridos, questão 10. O Leon, ou a aula está muito boa ou está muito ruim, porque ninguém tem dúvida. Eu estou achando também. Espero que seja boa. De acordo com o PNA, assinale a correta. Então vamos lá, pessoal, vamos procurar aí qual que está certa, né? Um navio de superfície com segmento em um mar calmo com controles fixos necessariamente possui estabilidade posicional no plano vertical. Pessoal, acho até interessante aí a gente falar um pouquinho sobre isso. Pessoal, eu e o Leon, nós montamos esse caderno separadamente, tá? Separadamente, depois a gente juntou. E vocês conseguem perceber que algumas questões, o raciocínio meio que é mais ou menos parecido. O Leon meio que já explicou um pouco sobre isso, tá? O que eu quero dizer com isso? E por que isso foi bom? E por que a gente deixou dessa forma? Para mostrar para vocês, pessoal, que existem determinados pontos da matéria que, cara, não importa para onde tu vai, sempre vai ser cobrado porque chama atenção, tá? E isso é o legal de você, quem faz o curso de exercícios aí já tem bastante tempo, várias rodadas, né? E até um ano só, porque em um ano você vai fazer 4 cadernos aí de PNA, né? PNA controlabilidade. E aí você vai ver, e via de regra cai com professores diferentes. Então você vai ver que existem pontos quentes da matéria. E aí você pode construir o que a gente chama até de mapa de calor. Pô, então eu preciso prestar atenção em determinado ponto e posso deixar determinado outro ponto um pouco mais com filtro ali, não tão elevado, tá? Porque existem partes que são mais importantes da matéria, tá bom? Então essa aqui é uma delas, ó. Um navio de superfície com segmento em um mar calmo com controles fixos necessariamente possui estabilidade posicional no plano vertical. O Leon já falou isso. Você tem o buoyancy, né, o empuxo, que gera ali uma força estabilizadora de movimento. Vamos ver. Aí eu imagino que, se eu não tiver errado, a própria questão que eu criei, né? Eu acho que o gabarito é alfa. Mas vamos ver aí o que está errado nas demais. Ao se fazer um bom projeto de casco, é possível que um navio comum, com propulsão e leme a ré, possua estabilidade direcional caso 2 no plano horizontal. Pessoal, essa questão aí, essa alternativa, se ela caísse numa prova, ela poderia até dar um problema, porque ela está um pouquinho mal escrita. Porque isso só é verdade se ele tiver controles fixos, tá? E isso a gente vai ver no nosso processo seletivo. A gente tem 2 assertivas, onde uma está um pouco mal escrita, né? E que ela pode ser verdade, a Bravo pode ser verdade, porque com controles atuando, isso pode acontecer, né? Ela pode ser verdade, só que tu tem a alfa que tá certa. Então, entre você marcar uma que pode estar certa, se tiver
ele estiver pensando em algo, e uma que você tem certeza que está certa, pô, eu aconselho, vai na que você tem certeza que está certa, né? Que está certa para todas as situações. Então, a Bravo pode estar certa, né? Pode estar. Na Charlie, não é estritamente necessário que um navio com controles atuando possua estabilidade posicional no plano horizontal. Poxa vida, pessoal, não é necessário. Então, para que vai servir o leme? O leme serve para a gente colocar o navio onde a gente quer. E o que é estabilidade posicional? Não é exatamente a gente colocar o navio onde a gente quer? Então, com controles atuando, é necessário que o navio possua estabilidade posicional. Ora, se não tivesse, ninguém chegava em lugar nenhum, né? Ia sair daqui para a China, ia parar lá na Antártica, sei lá. Ninguém ia chegar em lugar nenhum. Na Delta, algumas embarcações, como veleiros, alguns multicascos, embarcações que têm foil, né? Embarcações de planeio e outros navios de efeito de superfície podem possuir estabilidade posicional no plano horizontal com controles fixos. Não, né, pessoal? Aqui, esse e outros navios de efeito de superfície, não. O livro fala but not other, né? Mas não outros navios de efeito de superfície, né? Então, assim, existe uma exceção. E isso é uma exceção de navios que possuem estabilidade posicional com controles fixos. Ora, se eu digo que tem outros navios de efeito de superfície, pô, meio que deixa de ser uma exceção e passa a ser uma regra, né? Então, esse e outros torna essa assertiva aí falsa, essa alternativa falsa. E na Eco, o único tipo de estabilidade no plano horizontal com controles fixos que os navios devem possuir é a dinâmica em linha reta. Pô, devem possuir não, né? É necessário, mas não mandatório. É assim que o livro fala, né? It's necessary, but not mandatory, né? Então não é que todo mundo deve ter. Então, pô, se fosse assim, se tivesse que ter, a gente não teria Vale-Max, não teria VLCC, não teria ULCC, né? Então, por isso aí que a Eco é falsa. Pode passar, meu amigo. Olha, ó. A primeira frase, né, que é a letra alfa, que está correta, né? Um navio de superfície no mar calmo possui estabilidade posicional no plano vertical, tá? Pode passar. No plano horizontal, né, no mar aberto com stern propulsion, né, um navio propulsado sozinho não consegue possuir as estabilidades posicionais e direcionais com controles fixos. Por isso que a Bravo pode estar certa, né, porque ela não deixou bem amarrado que era com controles fixos, né, então ela podia estar certa. Mas, tendo a Alfa, a gente não pode marcar Bravo. Um navio deve possuir ambos os tipos de estabilidade, esse both of these kinds, né? Aí no trecho não ficou muito claro, mas o both of these está se referindo a casos 2, 3 e 4, tá? Então, both of these são casos 2, 3 e 4, né? Utilizando o piloto automático, né? Ou o controle manual com o nosso timoneiro, tá bom? E algumas exceções incluem navios de superfície, algumas embarcações multicasco, foil e planing craft, but not other surface effect ship, tá? Então, mais não outros navios de superfície. Então, aí eu coloco uma fotinha aí de um exemplo que eu tenho um multicasco, né, um catamarã do tipo foil e com vela, né, que casa aí certinho, sailing vessel, multi-hull, foil e em planeio, né, planing craft, tá bom? Alguma a outra, né, porque que é falsa eco, o único tipo de estabilidade possível com navio autopropulsado e com controles fixos é a straight line stability. E muitos navios não possuem, né? Os navios que são gordinhos ali na proa, via de regra, né? Via de regra. Tá bom, pessoal? Por isso aí o gabarito é alfa. Deu para entender? Tudo certo? Então, o Leon pode tocar aí o barco. Vamos lá. Questão 11, mais uma de númerozinho aqui para a gente memorizar também. O prático Danish fora escalado para assessorar a manobra de entrada do submarino S-40 da classe Riachuelo da Marinha do Brasil, no porto do Rio de Janeiro. Por ocasião do embarque, Danish pôde identificar que aquela embarcação era dotada de uma grande vela,
é a tradução aí para Bridge Fairwater. E recordou-se da pesquisa realizada por Arensen e Mandel, mencionada no PNA. Sendo assim, Dennis concluiu corretamente que a razão entre o snap roll e o ângulo de adernamento estabilizado em um giro para Boreste seria de quanto? Antes da gente prosseguir, a gente precisa fazer uma diferença entre o que acontece numa curva de giro de um navio com a curva de giro de um submarino. A gente viu que o navio, no momento inicial, ele sofre uma banda, um adernamento para dentro da curva. E em seguida ele aderna para fora e assim permanece ao longo de todo o restante da curva. Já o submarino, no momento inicial, ele sofre uma grande banda para dentro da curva e assim ele vai permanecer ao longo de toda a curva de giro. Ele não sofre banda para fora. Ele sofre a maior banda para dentro e depois ele vai passar a se manter em uma banda menor, estabilizada. A maior banda para dentro de um submarino em uma curva é chamada de snap roll. Vamos ver o que o livro fala sobre isso. No caso de um submarino guinando, submerso, o ângulo de adernamento é para dentro. Adernamento para Boreste para uma curva para Boreste, em todas as fases do giro. Portanto, o primeiro adernamento de um submarino que está guinando submerso é para dentro de muito grande amplitude, chamado de snap roll, com as bandas subsequentes para dentro de valores menores, valores médios inferiores. E o cara com vela é esse submarino aqui, é essa estrutura aqui que fica acima dele, que é chamada de Bridge Fairwater, é a vela. De acordo com esses dois pesquisadores, a razão entre o snap roll na primeira fase da curva para a banda estabilizada na fase final da curva pode ser tão grande quanto 3,5 para um submarino com vela e tão grande quanto 5 para um submarino sem vela, que é esse outro cara aqui. Então, 3,5 é o cara com vela, que é o que responde a nossa questão, e 5 é o cara sem vela. E com isso a gente pode ver que a vela possui uma atividade dupla, ela cumpre duas funções. Esse último submarino, que é o sem vela, tem um ângulo de adernamento estabilizado muito menor do que o submarino com vela. Inclusive tem uma questão mais adiante que vai demonstrar com animação esse ângulo menor. E aí a gente consegue identificar essa função dupla que a vela cumpre. A primeira delas é aumentar a excitação de banda em uma guinada por conta da sua grande influência no momento de adernamento devido à velocidade transversal. Por quê? Porque na parte estabilizada, o submarino com vela vai estar com uma banda um pouco maior. E a vela também aumenta a magnitude do momento de amortecimento de banda e, portanto, amortece a amplitude do overshoot do snap roll. Então, basicamente, o que é a vela, essa estrutura que está aqui no plano diametral do nosso submarino, vai fazer? No momento que ele quiser guinar muito, adernar muito na primeira fase da curva, a vela não vai deixar. Mas na hora que ele quiser voltar para sua posição direita, a vela também não vai deixar. Ele vai ficar na parte estabilizada com um ângulo maior do que o cara que não tem vela. Então, o cara com vela não aderna muito na primeira fase, porém o ângulo dele na fase estabilizada é maior, que é a terceira. O cara sem vela, ele aderna muito na primeira fase, mas ele também volta muito na fase estabilizada. Então, esse é o papel duplo da vela. Com isso, o nosso gabarito aqui da 11 fica delta. Como o nosso submarino possui vela, a razão entre o snap roll e o ângulo de adernamento estabilizado é de 3,5. Dúvidas aqui, pessoal?
Vi que o Marcelo abriu o microfone, mas não tô te ouvindo, Marcelo. Se você estiver falando, não tô captando aqui, não. Boa noite. Opa, boa noite. Então, além do o snap roll também ele é influenciado pela diminuição de velocidade, né? Do giro. Acho que tem uma outra parte do livro que fala isso. Correto. Tem uma passagem que fala assim, que na verdade, não sei se ele seria influenciado por isso, mas concomitantemente a isso, a esse momento, vai acontecer uma grande perda de velocidade, sim. É inclusive a maior perda de velocidade que o submarino sofre ao longo da guinada é no momento do snap roll. E esse snap roll é só com relação à primeira banda, no caso, né? A banda maior, no caso. O overshoot, Perfeito. É isso? Perfeito, é isso. Só a primeira, que é a maior, é chamada de snap roll. Entendi. Não, beleza, só para confirmar, então. Obrigado. Nada. Mais alguém aqui, galera? Então vamos lá, vou devolver a bola para o Pedro aqui, para ele tocar a 12. Questãozinha de número 12, questãozinha tranquila essa daí, né? Podia até valer menos ponto, mas está valendo aí 1 ponto. De acordo com o PNA, são apresentadas as manobras utilizadas pelos engenheiros para verificar as características do ciclo de controle da embarcação, né? O ciclo de controle que é apresentado lá na seção 2, né? Que não está no nosso edital. As manobras definitivas, como são denominadas, indicam as características básicas de estabilidade e controle da embarcação sem influência do timoneiro ou controle automático. Nesse sentido, assinale a alternativa que corretamente correlaciona as colunas abaixo. Então, tranquilinha a questão, né, pessoal? Espiral direta. Essa manobrinha aí de espiral direta ou espiral de Dieudonné, ela define as características de estabilidade. Então, o primeiro tem que ser 1. Não nos ajuda muito, porque a gente só vai descartar a alternativa eco, né? A 2, a espiral reversa, perdão. A espiral reversa é uma manobra alternativa à espiral direta que também define característica de estabilidade. Então, também tem que ser 1. E aí também não nos ajuda muito. Mas somando com um pouquinho da anterior, né? A gente descarta agora a alfa. A manobra de zigue-zague, né, que o Leon explicou aí, cobrou para a gente lá, falando da dependência ou não dela da velocidade, os parâmetros lá, time to reach, overshoot yaw angle e overshoot width of path, né? Manobra de zigue-zague define as características de controle. Óbvio, né? Eu pego, deflito o leme no primeiro momento, quando ele atinge um determinado aprovamento, eu inverto o leme, né? Quando eu inverto o leme, eu vejo quanto que o navio vai para o outro bordo, que é justamente o overshoot. Então, isso me dá uma característica de controle. Então, a 3 ali é 2. Né? O zigue-zague é 2. E aí eu descarto a Bravo, né? Que está dizendo que é 4. O sobressalto, né? O overshoot, né? O sobressalto ou sobrepasso de Kempf. Pessoal, isso é outra forma de chamar a manobra de zigue-zague, né? Então, manobra de zigue-zague, ou Z-maneuver, ou Kempf overshoot test, né? Tudo isso é a mesma coisa. Então, aí também só pode ser 2. Eu nem precisava pensar, né, pessoal? Já que eu já estou entre Charlie e Delta, e nas duas, esse daí só pode ser 2, né? A manobra de giro. Quem não marcar que a manobra de giro define as características de giro, pelo amor de Deus, né? Então ali só pode ser número 3. E o teste de meander test, é um teste realizado em submarinos. Como é que funciona esse teste? É no plano vertical. Ele vai te dar uma característica de estabilidade do submarino, só que, pensa só, o submarino não pode fazer uma manobra de espiral direta no plano vertical, senão ele vai tocar no fundo, né? Então ele faz o teste de meander, que ele está navegando no aprovamento e dá um totozinho ali com o estabilizador vertical dele. E aí ele vê se esse submarino vai oscilar verticalmente de uma forma crescente ou decrescente. Se for decrescente, esse navio possui estabilidade no plano vertical. Se for crescente, esse submarino é
instável verticalmente. Então, o teste de Meander não é uma manobra definitiva, porque ela não é usada ali em navios, né? E essas manobras definitivas me dão propriedade de navio, né? E não de submarino. E a Meander nem pode ser realizada por navio, né? Então, aí só pode ser 4, né? Número 4. E aí o gabarito nos resta marcar a delta, tá bom? Então, o trecho do livro, lá na página 206, pode ir passando aí, Leon. A gente tem apenas três manobras definitivas: direct, zigzag e turning. Isso já caiu em prova aí, perguntando quais eram manobras definitivas. E a espiral direta descreve principalmente a característica de estabilidade, enquanto a zigue-zague determina as características de controle do navio. A turn maneuver vai dar características ou qualidade de giro, né? E essas três manobras são importantes tanto para navios de guerra quanto para navios mercantes, né? E por isso aí o gabarito só pode ser delta, porque a Meander Test não está dentro ali da Alpha, Bravo e Charlie, né? Das três manobras que dão essas características, né? Da embarcação. 3 manobras definitivas. Por isso o gabarito aí só pode ser delta. Questãozinha bem tranquila aí para a gente não perder muito tempo, né? E pode ir, Leon, se não tiver nenhuma dúvida. Eu esperei um pouco para ver se alguém ia se manifestar, mas como não teve, beleza. Vamos lá. Questão 13 agora, falar de Naval Ship Handling para assinalar a alternativa correta. Alguma delas aí, então, está correta e todas as demais estão incorretas. Vamos ver as frases aqui do livro e ver o que houve de incorreto aí em 4 e correto em uma delas. Hidrofólio é qualquer estrutura, né, relativamente fina, em forma de placa, um membro, como uma pá de um propulsor ou um leme, projetado para obter uma força de sustentação quando inclinado com relação ao fluxo de água. Então, a gente vê aqui o ângulo de ataque desse hidrofólio, representado aqui por alfa. Aqui a gente tem o fluxo, chamado de fluxo potencial. Então, o ângulo que a linha de centro desse hidrofólio está representado aqui, forma com o fluxo que está entrando, é o ângulo de ataque. Ângulo de ataque é o ângulo no qual um hidrofólio está inclinado com relação ao fluxo, ao free stream flow, fluxo livre, fluxo potencial. Tudo isso pode ser chamado de free stream flow. Sustentação é aquela componente da força de reação em um hidrofólio que está em uma direção perpendicular ao fluxo potencial de água. Então, a gente sabe que essa água, esse fluxo potencial, vai se chocar com o hidrofólio. Isso vai formar uma alta pressão nessa região e uma baixa pressão nessa região. Vai surgir uma força resultante, que é essa aqui. E essa força resultante tem duas componentes. A sustentação, que é perpendicular ao fluxo potencial, e o arrasto, que é paralelo ao fluxo potencial. O arrasto, aquela componente da força de reação em um hidrofólio que está em uma direção paralela ao fluxo livre ou fluxo potencial. O casco, por si mesmo, é um hidrofólio que, quando inclinado com relação ao fluxo de água que passa por ele, sente tanto uma força lateral quanto um momento tendendo a forçá-lo de volta ao alinhamento com o fluxo de água. Essa é uma frase que está aqui no Naval Ship Handling que eu acho muito interessante, porque isso não se aplica a todos os cascos. Isso é uma premissa que o autor desse livro, o Crenshaw, utilizou, é o navio dele. Foi feito com base em navios de guerra, que são navios altamente estáveis, que são muito fáceis. Você tem um navio na mão. Então, se você
adquire um ângulo de ataque com a água, esse navio vai tender a se endireitar. Essa é uma premissa que só serve para navios estáveis, mas isso não foi escrito aqui pelo autor. Ele partiu do pressuposto de acordo com o navio que ele utilizou como referência para escrever esse livro. Com isso, a alternativa que está correta é a E, que fala exatamente essa última frase que a gente mencionou. Os erros das demais estão encarnados na alfa. Essa força de sustentação surge quando existe um ângulo de ataque, não quando está alinhado. Claro, a gente tratando aqui de um perfil simétrico. Na Bravo, o ângulo de ataque é um ângulo que surge quando o hidrofólio está inclinado com relação ao fluxo de entrada, não necessariamente o de saída. A referência aqui vai ser sempre o fluxo de entrada, que é o fluxo livre, fluxo potencial. Então, esse é o erro da Bravo, Charlie Delta, e o gabarito fica eco. Beleza? Dúvidas aqui, pessoal? Ninguém? Show de bola. Como o Fábio falou aí no chat, tá todo mundo safo. Vamos lá para 14, então. Alô, pessoal, estão me ouvindo? Sim, agora sim. Ah, tá, foi mal. Tava falando aqui, mas estava cortado aqui meu microfone. Perdão. Então, questãozinha de número 14, aí a penúltima questão. Opa, o Flaviano tá falando aqui que a questão 14 veio com errinho de digitação, né? O Flaviano, o que aconteceu é porque rodou um caderno desatualizado, tá? Mas esse já tem um caderno atualizado que a gente está disponibilizando. Não sei se já disponibilizou, tem que falar com o Rafa como é que tá. Mas meio que está rodando dois cadernos, um desatualizado e um atualizado. Não é isso, Leão? Procede? Procede, é isso. Realmente houve esse erro na referência da questão 14, mas era só esse. As alternativas estavam certinhas, a gente só consertou essa referência da 14. Já tá corrigido. Basicamente soltou o caderno aí antes da hora, tá bom? Beleza. Vamos nessa. Questãozinha 14. E de acordo com o nosso PNA, do nosso amigo Lewis, né? Sobre o efeito do leme no adernamento de um navio submarino. Assinale a alternativa correta. O Leon aí numa questão aí anterior, né? Já até explicou bastante coisa aí que a gente vai ver nessa questão. Então vamos ver ele que aqui é a correta, né? Durante a primeira fase de um giro para bombordo, um navio experimenta um adernamento para boreste. Aqui, pessoal, já está errado, né? O navio primeiro aderna para o mesmo bordo e depois tem um overshoot grandão para o bordo oposto, né? Aí entre a primeira e a terceira fase de giro, esse adernamento é aumentado, tendo um grande sobrepasso para bombordo. Aí está tudo errado, né? Aí o elaborador da questão meio que disse assim, pessoal, vou dar aí uma alternativa para vocês descartarem logo de cara. A Bravo, em submarinos, o adernamento e uma guinada para boreste é sempre para bombordo. Não, o Leon já explicou, né? Se é para boreste, é sempre para boreste. Se é para bombordo, é sempre para bombordo. No caso de submarinos. A razão, na Charlie, snap roll, adernamento amortecido de submarinos com vela, pode chegar a 5. Aí não, né, pessoal? Se é com vela, 3,5, né? Conforme o Leon já falou. A vela faz que ele vai pouco, mas também volta pouco. É diferente do submarino sem vela, que vai muito, mas também na fase estabilizada todo mundo fica tranquilo, porque ele volta bastante. A razão snap roll, adernamento amortecido em submarinos, é menor que a razão máximo adernamento por adernamento amortecido dos navios. Não, pessoal, do navio é maior, né? Desculpa, do navio é menor, né? A razão ali do navio é menor. Por quê? Pô, imagina, né? Quem vocês acham que aderna mais? Um submarino ou um navio grandão? O navio grandão deve ter esse overshoot muito menor do que o snap roll do submarino, né? Então o navio
tem essa razão aí, já que o numerador é menor, ele tem, já que o numerador é menor, essa razão aí é menor. E um dos efeitos da vela em submarino é aumentar a excitação de adernamento em um giro estabilizado. E exatamente, né? O navio, um submarino com vela vai pouco, mas também volta pouco. Então, é como se a excitação estabilizada fosse maior. Tá? Então, por isso aí o gabarito é eco. Vamos dar uma olhadinha aí nos próximos slides, que tem uma explicação bem legal, né? Aí o livro mostra um navio guinando para Boreste, né? É a mesma página que o Leon fez a explicação dele ali na questão anterior, né? Então, o navio, quando ele guina para Boreste, eu vou defletir o leme, o navio guina primeiro para dentro da curva, né? Aí, do nada, o navio pega e inverte, vai para o bordo oposto e todo mundo vai cair ali por bombordo ali do navio, né? Vai escorregar ali para a asa de bombordo lá do passadiço. E aí o navio continua sempre com esse adernamento para bombordo. Pode ir passando até chegar ali na sotinha do navio, né? Só que ele volta um pouquinho, né? E aí é o que o Leão falou, a diferença ali do PNA para o arte naval, né? Então, o PNA fala que você deve reduzir a velocidade o máximo possível, né? E o leme reduzir ali com cuidado e devagar, diferentemente do arte naval que diz assim, olha, não mexe no leme e só reduz ali a velocidade. Talvez seja porque, né, o PNA esteja falando ali de um navio mercante, onde o efeito do leme ali não é tão grande, então você pode dar uma reduzida. Já no navio de guerra, né, a razão entre área de navio por área de leme, né, é uma razão um pouco menor, ou seja, a área do leme do navio de guerra já é um pouquinho maior, então o efeito do leme já seria muito pronunciado. Talvez seja por isso a explicação, tá? No caso do estudo da vela do submarino, para quem não conseguiu visualizar o que a gente estava falando, pode passando aí, Leon, eu nem vou olhar os trechos, vou mostrar só as ilustrações mesmo, que os trechos eles podem olhar depois aí com a disponibilização aí do gabarito comentado que vai para vocês também. Então, ó, imagina aí, pode deixar, vai passando aos poucos. Então, imagina aí no primeiro caso, né, aí mais à esquerda, os dois submarinos estão tranquilinhos. Em cima, o submarino preto, um submarino com vela. E embaixo, pessoal, eu tenho um submarino sem vela, que é como se fosse ali um torpedo. Né? Como se fosse um torpedo. Ora, pessoal, já está na cara, né? A gente só de olhar isso daí, a gente já consegue entender. Imagina que você pega esses dois navios, né? Pega, segura aquele na popa deles e tenta guinar eles para Boreste, né? Guinar não, desculpa. Torcer eles ali, né? Girar eles, né? Aderná-los para Boreste. Ora, quem que vocês acham que vai adernar mais? Obviamente que quem aderna mais é o vermelho, né? Porque não tem a vela ali para segurar. Então pode passar aí o slide, né? Então, o ângulo de adernamento, né? O snap na vela é muito menor no without, aí esse WO é without vela, tá? Então o cara que tem vela vai muito. Agora imagina, você adernou eles um pouquinho e você agora soltou a mão. Eles vão voltar. Ora, quem acha que volta menos? Quem volta menos é o preto. Por quê? Porque a vela, ela segurou para ir, mas ela também segura para voltar. Já o vermelho, aí o encarnado, volta bastante. Ora, se eu quero analisar a razão snap por estabilizado, quem é que vai ter uma maior razão? Quem tem uma maior razão é quem não tem vela. Aí agora que a gente já entendeu o conceito, a gente só decora o número. Para o pretinho ali é 3,5 e para o vermelhinho ali é 5. Pode passar, mestre Leon. A razão entre essas duas variáveis aí, tá? A razão entre o snap por estável, com vela 3,5, sem vela 5. Tranquilo, meus queridos? Deu para entender aí? Então aí por isso que vai lá na eco, né? Que o efeito da vela é aumentar. Pode passar. Pode voltar. Não, 47, isso. O efeito da vela
é aumentar a excitação numa, numa guinada, né? Por conta da sua grande influência no momento de adernamento. Aí, o slide 48. Aqui, pessoal, eu estou comparando o submarino com o navio. Ora, como eu disse, né? Pode passar no Leon. Isso, boa. O navio, pessoal, é muito maior que um submarino. Então, imagina, compara o snap roll de um submarino com o overshoot grandão lá do navio. Pô, quem é que vai mais? Quem vai mais é o submarino, né, pessoal? Compara um submarino com um navio. Não tem como o navio adernar mais do que um submarino numa guinada. Então, por isso, e também o navio volta menos, obviamente, né? Por isso que a razão psi overshoot, né? Na verdade, isso aí é o phi, né? Phi overshoot sobre phi estável lá do submarino é muito maior do que para um navio, né? E aí é o que está falando em encarnado aí, ó. Isso parcialmente se dá pelo fato de que a razão do valor do grande roll do steering wheel, né, mostrado na figura 24, não é tão grande quando comparado para os submarinos citados ali para o nosso querido Arentzel e Mandel. E aí foi até o que eu esqueci o nome dele, né? Um dos alunos aí perguntou, né? Ó, a frasezinha que o nosso amigo aí levantou, né? Parte da razão que o grande snap roll do submarino é tão grande que os rolls subsequentes é que a velocidade do submarino é rapidamente reduzida conforme ele desenvolve um ângulo de ataque com o fluxo, tá bom? Então foi aí o que o nosso amigo levantou a bola. Tá bom? Então, por isso aí o gabarito da 14 é eco. Alguma dúvida aí, meus queridos? Professor, Fala, Fábio. beleza? Boa noite. Viu? Qual dos dois submarinos aí tem uma menor curva de giro? Com vela ou sem vela? Zanqueta, agora tu me apertou sem me abraçar, meu irmão. O livro não deixa claro, não entra nesse mérito, tá? Aham. De quem que vai ter uma maior área de giro. Mas vamos linkar aqui algumas frases. Se, né? Esse snap roll, né? Ele meio que está relacionado com a redução de velocidade, né? Com a redução de velocidade do cara. E o cara que tem vela, ele tem um menor snap roll, né? Ele tem um menor snap roll, então quer dizer que ele vai perder menos velocidade. Então quer dizer que ele vai ter um maior diâmetro de giro do sem vela. Mas isso é uma associação que eu estou fazendo agora, tá? Até porque eu nunca tinha pensado nisso. E o livro não deixa claro. Mas pela frase, que nem está aí nesse slide, está lá no 48, né? Pode passar aí, mestre Leão. Se o snap roll está relacionado com a perda de velocidade, quem tem menos snap roll, então perde menos velocidade. Então avança mais. Então tem um maior diâmetro de giro. É o que eu consigo ponderar nesse momento. Professor, Concordou? Fala, Igor. mas a vela aí do submarino, ela não agiria também como o casco do navio na hora que ele está fazendo o giro? Não teria o mesmo efeito auxiliando na guinada desse giro do submarino? Exatamente, analisando ali a parte estabilizada. E é por isso, pessoal, o que eu quero chamar a atenção. Isso também é uma coisa boa do processo seletivo, porque cai o que está no livro, tá? Cai o que está no livro. Então, você percebe que isso também é outra coisa que eu falo. Hidrodinâmica, estudo do fluxo de água, de ar, é uma coisa muito complexa, onde nem sempre é lógico. Então, a gente viu, é complicado a gente fazer alguma inferência, né? Porque a gente precisa ter teste
A gente precisa fazer simulação, precisa testar. Viu? A análise primeira que eu faço numa situação dessa é fazer uma análise ali olhando o grande overshoot, né? O snap roll ou overshoot. E para isso eu usei essa associação para falar sobre diâmetro de giro. Só que, e se eu analisar a parte estabilizada? O submarino com vela, né? Ele vai ter um maior snap roll. Se ele vai ter um maior snap roll, ele vai reduzir mais a velocidade, logo ele vai ter um diâmetro de giro menor. A gente pode ponderar isso. Mas aí quem é maior? É nessa primeira fase ou lá na parte estabilizada? Não tem como eu inferir. Então, eu preciso fazer teste. Então, por isso que é complicado a gente querer criar conhecimento. Tá? O que cai é o que está escrito. E isso não está escrito, entendeu? Então, tem que ter muito... Uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado no estudo do processo seletivo é não querer criar conhecimento. A gente tem que aprender o que está escrito e ponto. Tá? Por quê? Deixa para a gente descobrir a verdade depois que a gente passar. Essa é a máxima que eu considero. Tá bom? Então, respondendo aí nosso amigo Zanqueta, eu não sei, Zanqueta. Então, eu perguntei justamente porque eu não lembrava de ter lido isso em algum lugar. E como é dito isso dos navios e não dos submarinos, eu vou perguntar para o professor. Mas, só para ajudar também a ilustrar, eu gosto muito de fazer a comparação do navio com um carro e do submarino com uma moto. Quando eles vão guinar, né, a moto vai guinar para Boreste, ela vai inclinar para Boreste, né? E o carro, se for guinar para Boreste, ele vai inclinar para bombordo. Então, que é o mesmo comportamento do navio, né? Tirando o começo ali, que ele guina para Boreste, depois para bombordo, né? E se mantém. Então, eu faço essa analogia para me ajudar a memorizar. Então, só para contribuir aqui na aula. Perfeito. Se funciona, para ti o importante é decorar, né? Mas sobre a sua pergunta, cara, de fato isso não está na publicação, né? Então, eu acho arriscado a gente tentar criar conhecimento, né? Para quem que vai ter maior diâmetro de giro ou não. Né? Não, deixa para lá, era só porque eu não lembrava, eu perguntei para ver se o senhor sabia, mas se não está na publicação, ótimo, melhor. Menos uma coisa, né? Menos uma coisa para memorizar. Beleza. Alguém mais tem dúvida aí, pessoal? Não? Então, Leão, pode tocar aí a derradeira. Vamos nessa. Vamos para a última, então. Questão 15. O prático Renan conduzia o navio mercante Oversea, com 278 metros de comprimento, 27 de boca e 12 metros de calado nas proximidades da Baía de São Marcos, do Maranhão, em trajetória retilínea, quando solicitou ao timoneiro a deflexão do leme em 30 graus a oeste. Passados alguns segundos, Renan tomou conhecimento de que o fluxo de água estava entrando pela bochecha de bombordo 5 graus defasado do eixo diametral e que no ponto pivô, localizado a 1/3 do comprimento do navio, da proa, o ângulo de ataque era igual a 0. Choveu no molhado aqui, né? Porque no ponto pivô o ângulo de ataque é, evidentemente, sempre 0. Diante da situação exposta, à luz do Naval Ship Handling, assinale a alternativa que corresponde ao ângulo de ataque efetivo do leme. Então vamos lá, tem uma passagem no Naval Ship que diz o seguinte: em uma guinada, em uma curva com ângulo de leme fixo, uma razão constante é alcançada quando o momento que resulta da inclinação do casco com relação à água se iguala ao momento produzido pelo leme. Aí as forças se igualam e se equilibram. Aí a gente entra na parte estabilizada da curva. Não temos mais acelerações, somente velocidade. O ângulo de ataque real, ou ângulo de ataque efetivo, a gente pode chamar assim também, do leme, é igual ao ângulo de leme com relação ao navio, menos o ângulo de inclinação do navio com relação à sua direção de movimento. Direção verdadeira de movimento. Então, para onde o navio está se dirigindo, é de lá que a água está vindo. Se o navio
está se deslocando em uma direção, a água entra exatamente daquela direção. Então vamos fazer aqui uma animação para a gente entender como chegar no gabarito delta. Vai ser 25 graus. Somente pela frase a gente já consegue. A gente pega o ângulo de leme, que é 30, e diminui do ângulo de ataque do casco, que é 5. 30 menos 5, a gente teria 25 graus. Mas vamos ver uma ilustração aqui para facilitar visualizar isso. A gente tem aqui na parte de cima um navio inicialmente em linha reta e a gente deu 30 graus de ângulo de leme a boreste. Vamos colocar aqui os 30 graus. À medida que o tempo passa, o navio vai se inclinar com relação ao fluxo. Então, só lembrando, aqui na parte de cima ainda, se o navio está indo nessa direção, o fluxo está vindo dessa direção. Então, a partir do momento que a gente deu o ângulo de leme, o navio se inclina com relação ao fluxo e aí ele adquire um ângulo de ataque, como o Pedro já explicou em uma outra questão, que é o chamado drift angle. É esse ângulo aqui que a gente vai apresentar. Então, a gente tem aqui nessa imagem de baixo os mesmos 30 graus de ângulo de leme. E aí o que acontece? A gente pode projetar, fazer um opostos pelo vértice aqui e só ilustrar esse ângulo de leme aqui nesse outro lado. Temos aqui 30 graus de ângulo de leme também. E aí a água começou a entrar no navio agora conforme essa seta azul. A água entra agora nessa direção. E aí, o ângulo de ataque efetivo do leme vai ser essa parte aqui. Que vai ser de 25 graus. Por quê? O meu ângulo de ataque do casco, que pode ser representado aqui também, porque essas duas retas são paralelas, essa e essa aqui, é de 5 graus. Então, 5 mais 25 é igual a 30, que é o ângulo de deflexão do leme. Essa é só uma ilustração para a gente visualizar aquilo que o livro nos falou em texto. E aí, com isso, a gente consegue matar o nosso gabarito delta. Beleza? Dúvidas aqui, pessoal? Nada? O user falou aí, muito bom, show de bola, obrigado. Galera, então é isso. Aqui a gente apresenta o gabarito total. Esse material vai ser compartilhado, vai ser disponibilizado. Vou abrir a imagem aqui. Quem quiser abrir também, fique à vontade para a gente trocar uma última ideia aqui antes de encerrar. Estou vendo aqui o feedback do Flaviano. Pô, obrigado, Flaviano. Exatamente. A gente tenta muito fazer isso. Assim, a gente já resolveu as provas anteriores algumas vezes e sempre tenta, na medida do possível, trazer questões que a gente acredita que tenham chance de ser cobrada na prova. Claro que, eventualmente, a gente foge um pouco, assim, pega um ponto um pouco mais obscuro da bibliografia, mas de uma forma muito majoritária, as questões a gente tenta fazer cara de prova, para treinar mesmo no difícil, às vezes pegando um detalhe aqui, às vezes uma questão mais simples, porque tem que treinar a questão fácil também. Não adianta a gente querer fazer as questões mais difíceis do mundo, porque a prova não vem desse jeito. Então, acho que é isso. Eu vou falar algumas coisas aqui, depois o Pedro, se quiser também falar alguma coisa, fique à vontade. Foi um prazer estar aqui com vocês ao longo desse demonstrativo aqui. Se quiserem se juntar a gente aí, vai ser também um prazer estar com vocês, trocando essa experiência, trocando ideia. A gente aqui tem muito esse sentimento de formar aqui um grupo que a gente se fortaleça, a gente troque conhecimento, passe mnemônicos, faça os debates bem francos mesmo. Eu acho que é assim que a gente tem a maior chance de obter sucesso aí nessa empreitada. Beleza? Eu vi aqui que a Juliana, boa noite, Juliana, pode disponibilizar a última imagem da questão 15? Eu posso colocar aqui agora, mas esse material vai ser disponibilizado, tá? Mas está aqui.
E é isso, galera. Estamos aqui à disposição. O Pedro aí fica à vontade para se manifestar. O que eu tinha para dizer é isso aí. Não, pessoal, só agradecer aí a presença para quem está aí na quinta-feira aí com a gente, né? O Bernardo sempre fala isso aí nos vídeos aí que são disponibilizados no YouTube, né? A BZ, assim, os cursos principais ali dela, né? O curso teórico, né? Tem um curso teórico gravado, né? Que tem a disponibilidade aí para vocês por 2 anos, né? E nas terças e quintas, segunda, terça, quarta e quinta, mas principalmente nas terças e quintas, tem os encontros ao vivo, né? E esse é o curso teórico, onde a gente vai bater a matéria, né? Aquele contato inicial com o aluno. E aos sábados a gente tem o curso de exercícios, né? Que a gente está iniciando a 17ª rodada, onde cada rodada são 2.000 questões, né? Cada rodada são 2.000 questões, se eu não me engano. É isso, né, Leon? Eu tô falando besteira. Não, é isso. Tá correto. Cada rodada são 2.000 questões. E aí, pessoal, esse curso de exercícios, né, é um curso para quem já, assim, ou mesmo que tenha começado a estudar esse ano, está estudando forte, né? Ou para quem já tenha tido contato com a matéria em algum momento. Então, é um curso que a gente tenta abordar a matéria como um todo, mas é voltado para exercício, é para a gente cobrar pegadinha, cobrar número e fixar o conteúdo. E aí, no curso de exercício, a aula já é mais dinâmica, tal como a gente mostrou aqui para vocês, né? Então, a pessoa abre mais o microfone, conversa, tira dúvida, né? E é aos sábados, né? A partir das 13h30 até acabar. E é muito legal, cara, porque a gente consegue responder questão e discutir com o grupo, né? Então aí o professor tem um papel mais de organizador ali das ideias e tudo mais. E é isso, a gente quer muito a presença de vocês aí com a gente para que a gente consiga atingir o objetivo de passar no processo seletivo, tá bom? Então, obrigado aí pela presença de vocês. E no sábado agora já começa ali a nossa 17ª rodada. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa, mestre Leon? Tudo Não, certo? pra mim é isso. Se ninguém também tiver mais nenhuma dúvida e nenhuma manifestação, a gente já encerra aqui, libera a galera para ir descansar. E vamos lá. Então, beleza, pessoal. Mais uma vez, pessoal, obrigado pela atenção, pela presença aí. E a gente aguarda vocês. Um forte abraço a todos, excelente descanso, boa noite.